Oi, tudo bom? Eu sou o Fabrício Peruso, papai investidor, e gostaria de agradecer a tua presença nesse primeiro episódio da Jornada da Tranquilidade Financeira. Nessa série, eu vou te ensinar um método de como usar o consórcio de imóveis para acelerar a formação do teu patrimônio, mesmo que tu não queira efetivamente investir em imóveis. Com esse método, tu vai poder investir com muito lucro e total segurança, sem sofrer com o sobe e desce da Bolsa de Valores e sem medo de perder dinheiro no meio do caminho. Olha os resultados de algumas pessoas que estão usando esse método para fazer o patrimônio crescer. O Marco Aurélio recebeu R$ 24.300 por uma carta que foi contemplada em 7 meses. Ele investiu nela um pouco mais de R$ 3.800, tendo um lucro líquido de mais de R$ 20.000. Já o Fábio recebeu R$ 30.000 por uma carta que havia investido R$ 12.400 em 22 meses. Ele teve um lucro de quase R$ 18.000. O Frederico vendeu por R$ 28.500 a carta contemplada em 10 meses. Ele investiu nela pouco mais de R$ 5.700 e teve um lucro de R$ 22.000 sobre o valor investido em menos de um ano. O Thiago recebeu R$ 30.500 por uma carta contemplada em 20 meses. E ele tinha investido R$ 10.000 e lucrou mais de 20.000, mais do dobro em menos de 2 anos. Queria fazer um depoimento, se você me permitir. Com certeza. Fiz o primeiro com 1 ano e 2 meses contemplou, a outra cota contemplou com 2 anos e 1 mês. E eu tive a oportunidade de vender essas duas cotas com um lucro de mais de 100% do valor investido. Quer dizer, não existe absolutamente nenhuma aplicação financeira no nosso país que possa oferecer esse tipo de rentabilidade. Eu fui contemplado em 2, no 10º mês e no 12º mês. Por alto, eu gastei cerca de R$ 15.000 e tive um retorno de 50.000. Posso seguir direitinho, passo a passo. E eu posso dizer que não tem nada parecido. A minha rentabilidade, se você pegar 15.000 que eu tinha gastado até então naquelas duas cotas, com 50.000 que eu recebi, eu tive mais de 300% de lucro. Sabe qual é a melhor parte do lucro que eu e meus clientes tivemos nesses casos? É que esse lucro todo que cada um de nós conseguimos foi completamente isento de imposto de renda. É isso mesmo, o lucro nesse investimento seguro, automático e totalmente legal é isento de imposto de renda nas vendas até R$ 35.000 por mês, segundo as regras da Receita Federal. Essas pessoas não precisaram dedicar nem 10 minutos por mês para conseguir todo esse lucro. Elas puderam se dedicar às suas carreiras enquanto viam o seu patrimônio aumentando de forma totalmente automática. O método que eu vou te ensinar aqui pode acelerar o crescimento de um patrimônio que tu já tenhas acumulado. Mais que isso, ele já transformou a vida de pessoas que nunca conseguiram guardar dinheiro e que agora estão vendo o seu patrimônio crescer como uma bola de neve. Eu só descobri esse método depois de perder todo o dinheiro que eu tinha na Bolsa de Valores. Foi em 2001, no fatídico atentado de 11 de setembro. Naquela época eu só tinha investimento na Bolsa de Valores em ações de tecnologia. Eu investia em ações tudo que sobrava do que eu ganhava com o meu negócio. Mas os meus investimentos tinham 2 problemas. O primeiro, eu tinha pouca disciplina para guardar dinheiro. Eu gastava tudo que eu ganhava e só guardava quando sobrava alguma coisa. O meu prazer eram as novidades de tecnologia, palm top, máquina fotográfica, notebook. O segundo problema era que eu não sabia investir. Eu tinha pressa em ver o meu dinheiro crescer e essa pressa me fazia investir sem medir os riscos do que eu estava fazendo. O resultado disso tudo foi que eu quebrei naquele episódio. Quando os aviões derrubaram as Torres Gêmeas, a minha carteira despencou 96% em 3 dias. Eu só tinha ações de um único setor, de tecnologia, sem nenhuma proteção ou diversificação. Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha. Fui atrás de um novo jeito de investir. E eu comecei a fazer um curso de transações imobiliárias para entender o mercado de imóveis. Eu não pretendia me tornar um corretor de imóveis. O que eu queria mesmo era saber os detalhes todos para não cometer os erros primários quando fosse investir nesse ramo. Nesse curso, uma das colegas era a vendedora de consórcio. Em uma conversa, ela perguntou se eu não queria comprar uma carta com ela. Usou a pior abordagem que um vendedor pode usar. Fabrício, faz um consórcio comigo para me ajudar a bater minha meta. Na hora eu não comprei nada, mas eu fiquei com essa ideia na cabeça. Como eu não estava mais investindo na bolsa, eu pensei o seguinte: eu vou fazer um consórcio e pelo menos eu tenho esse compromisso de reservar um valor todos os meses para um objetivo sólido. Quando eu contemplar, eu compro o meu primeiro imóvel de investimento. Então,
Eu comecei ali pagando por 2 cartas de crédito de R$25 mil cada uma, as menores que tinha naquela época. 10 meses depois, eu fui contemplado, mas eu não comprei nenhum imóvel com aquele crédito. Para minha surpresa, a vendedora me ligou naquela época e disse que eu tinha sido sorteado e que tinha um comprador para minha carta de crédito. Esse comprador ofereceu o dobro do que eu já tinha pago nas prestações mensais. Simples e direto assim, ele assumia a minha carta e eu recebia o dobro do que eu tinha pago ao longo dos 10 meses, 100% de lucro. E foi o que eu fiz, eu vendi a minha carta e embolsei o lucro. Aquilo me chamou tanto a atenção que eu passei a estudar mais para aprender sobre aquela oportunidade. E esse episódio foi a semente de um método que eu viria a aprimorar ao longo desses últimos 22 anos, e é o que eu vou te ensinar ao longo dessas aulas. O que eu vou te ensinar aqui é uma forma de acelerar a formação de patrimônio sem perder a tranquilidade e sem abrir mão da segurança. Tu não precisa ficar olhando o que está acontecendo com a taxa de juros ou com a bolsa de valores. Com essa segurança, tu dorme tranquilo, sabendo que o teu dinheiro está lá, crescendo ao longo dos anos, de forma mais rápida e eficiente do que tu conseguiria em outros investimentos mais tradicionais. O método que eu desenvolvi é baseado no investimento em consórcio de imóveis. Mas eu não vou te ensinar a comprar ou investir em imóveis. Tu inicia um consórcio e vende ele com lucro, assim como eu fiz quando a carta for contemplada. E é nessa rotatividade que o bolo financeiro começa a aumentar. Nesses 22 anos, o histórico que eu observei com os meus resultados e os resultados dos meus amigos e clientes é que a gente consegue 2 ou 3 vezes a rentabilidade de um investimento em renda fixa. Essa é uma média do que eu observei com quem segue esse método. E eu já te escuto fazendo a pergunta que eu me fiz lá atrás. Por que uma carta contemplada vale tanto depois de contemplar? Um consórcio de imóvel tem o mesmo propósito que um financiamento imobiliário. Eles são meios de tu alavancar um crédito para comprar mais do que tu poderia com o dinheiro que tu tens em mão. Então, eu vou fazer uma comparação com o consórcio, do consórcio com o financiamento imobiliário. Só uma maneira fácil de te explicar e te mostrar por que a carta de crédito pode ser vendida com lucro. Se tu fizer uma simulação de financiamento, tu vai encontrar valores parecidos com esses que eu fiz de uma simulação real em um grande banco aqui do país. Vamos considerar um imóvel de R$500 mil, do qual você vai dar 150 mil de entrada. Na prática, tu está financiando 350 mil. A primeira prestação vai ser de R$4.300 e o prazo de 35 anos para esse valor. Comparando um consórcio com esse mesmo crédito, a gente encontra os seguintes valores nas grandes administradoras do país. Crédito de R$500 mil, primeira prestação de R$3.182 em um prazo de 18 anos. Vou colocar esses valores lado a lado para facilitar a visualização. Vai ficar assim: o crédito de R$500 mil, entrada de 150 mil no financiamento, a primeira prestação mensal de cada um deles e o prazo máximo de 35 anos no financiamento e 18 anos no consórcio. Mas no consórcio tu não pode comprar o imóvel imediatamente, tu não sabe quando tu vai ser contemplado. Então, para facilitar essa explicação, vamos supor só que tu fizeste esse consórcio que ele foi contemplado no primeiro mês. A gente teria o seguinte: tu pagaste uma prestação de R$3.182 e a carta está pronta para usar. Agora sim a gente pode comparar esses dois créditos. Vamos ver como fica. O financiamento tem o dobro do prazo do consórcio e a parcela que começa muito maior. Nesse caso, R$1.100 a mais. Comparando o custo efetivo desses dois créditos, no financiamento a gente tem 11,89% ao ano e no consórcio 13,75% ao ano. Percebe que tu tens nas mãos uma carta de crédito muito mais barata que o financiamento? Se existem pessoas fazendo financiamentos como esse, e a gente sabe que existem, todos os dias milhares de pessoas estão comprando seus imóveis financiados, a gente pode vender a carta de crédito pelos mesmos 150 mil da entrada do financiamento, e quem estiver comprando essa carta vai pagar pela metade do prazo com parcelas bem menores. Deixa eu te explicar de novo. A gente pode vender nossa carta, pelo qual a gente pagou pouco mais de R$3.000 no exemplo anterior, por R$150 mil, e quem está comprando vai pagar prestações menores por um prazo de tempo menor também do que teria que pagar em um financiamento semelhante.
Veja que não existe imóvel envolvido nessa transação. A gente vendeu só o direito de uso do crédito do consórcio. Somente o comprador da carta contemplada é que vai se envolver com a compra do imóvel. Depois o consórcio já não está mais no nosso nome, ter passado para ele. Mas deixa eu também explicar que não é comum contemplar uma carta em tão pouco tempo. Esse é só um exemplo que deixa claro por que uma carta contemplada pode ser vendida com muito lucro, com um lucro tão fora do comum. Nessa situação que tu pagaste pouco mais de R$3.000, tu receberia de lucro mais de R$145.000, quase 50 vezes o valor investido. Mas para considerar isso como investimento, a gente não pode depender só da sorte. Por isso, o método que eu vou te ensinar transforma o consórcio em um investimento lucrativo e com prazos bem menores do que tu possa imaginar. O primeiro passo para isso é multiplicar as nossas chances de contemplar no período de maior lucro. Pouca gente sabe, mas existem planos de consórcio de imóvel com um crédito de pequeno valor, por exemplo, R$100.000. Em vez de fazer só uma carta maior, a gente pode investir em várias cartas menores. Por exemplo, 5 cartas de R$100.000 têm 5 vezes mais probabilidades de contemplação de uma delas, investindo o mesmo valor mensal do que apenas uma carta de R$500.000. Esse é o primeiro passo onde a gente começa a usar a matemática a nosso favor. O objetivo de fazer várias cartas ao mesmo tempo é ter muito mais chances de que algumas delas contemplem mais cedo. A gente não precisa esperar todas serem contempladas para vender o conjunto inteiro de uma só vez. Cada carta que a gente contempla, a gente vende e embolsa o lucro. A cada venda, a gente pode aumentar o número de cartas em que a gente investe para ver esse giro crescer e o nosso bolo financeiro crescer cada vez mais rápido. Cada contemplação serve como fermento para o próximo passo. Tu pode pensar que esse valor de crédito é pequeno demais para comprar qualquer imóvel real. E é verdade, mas isso não é um problema. O que eu vou explicar em seguida é uma das bases desse método. Algumas administradoras permitem juntar as cartas de crédito para formar um valor maior. Por exemplo, se alguém deseja comprar um imóvel de 300 mil, pode usar 3 cartas de 100 mil cada para formar o valor necessário. Não é qualquer administradora que permite isso. Algumas permitem apenas juntar os créditos se eles forem do mesmo grupo. E isso não é o suficiente. Para esse investimento, a gente só escolhe a administradora que permite a junção de crédito, mesmo que sejam de grupos diferentes. Essa possibilidade de juntar os créditos contemplados para a gente formar valores maiores de aquisição torna possível vender com facilidade essas cartas de pequeno valor. É até mais fácil vender um crédito pequeno porque ele traz muito mais flexibilidade para quem procura, por qualquer valor de crédito, de conseguir juntar o valor necessário com esse conjunto de cartas. A tua carta, então, ela é vendida junto de outras cartas que formam o valor total que o comprador do crédito precisa. E quem é, então, o comprador final dessas cartas contempladas? Todos aqueles que desejam comprar um imóvel e não possuem o valor total para isso. É uma quantidade muito grande de pessoas, porque engloba todas as pessoas que estão dispostas a fazer um financiamento e também aqueles que têm dificuldade de comprovar a renda para o financiamento. Como a parcela inicial do consórcio é consideravelmente mais baixa que a de um financiamento de mesmo valor, a comprovação de renda de quem está comprando a carta contemplada pode ser bem menor do que a do financiamento. Com isso, o público que pode comprar uma carta contemplada é muito maior do que aqueles que podem financiar. E se tu acha que somente quem não tem dinheiro para comprar à vista é potencial comprador de cartas contempladas, deixa eu te contar mais um segredo. Quem tem dinheiro para pagar os imóveis à vista normalmente são pessoas que sabem muito bem o valor do dinheiro que elas têm em mãos. Essas pessoas não compram à vista. Elas usam o consórcio como alavanca barata para comprar sem se descapitalizar. Deixa o dinheiro lá rendendo e pagando o restante do saldo do consórcio. No exemplo que eu dei anteriormente, eu mostrei uma carta contemplada no primeiro mês. Não é comum isso acontecer, mas a gente consegue um lucro sensacional mesmo contemplando em um prazo de até 6 anos, ou 1/3 do prazo total. O nosso lucro contemplando nesse período é muito maior do que o lucro possível em investimentos mais tradicionais, como poupança ou renda fixa. O método funciona porque a gente usa a média das probabilidades a nosso favor para a gente ter as cartas contemplando dentro desse intervalo.
Mesmo nas cartas que a gente demorar mais para contemplar, isso vai acontecer em algumas delas, a gente não perde dinheiro. Dá para lucrar com esse investimento contemplando no início, no meio ou no fim. Eu vou repetir porque é importante, a gente lucra com esse investimento contemplando no início, no meio ou no fim. Os nossos lucros, ao contemplar no meio ou no fim, podem não ser os mesmos dos que a gente consegue contemplando logo no início, mas ainda assim, bastante acima dos lucros que a gente teria em investimento mais tradicional. Na próxima aula, eu vou te ensinar como escolher os planos que possuem as probabilidades matemáticas que nos trazem o maior lucro possível nesse investimento. Escolhendo os planos certos, a gente não depende da sorte, mas sim das probabilidades jogando a nosso favor. Então, essa é a primeira vantagem de fazer mais cartas menores em vez de uma carta de alto valor. A chance de contemplar e fazer a venda de algumas delas mais rápido. O segundo benefício sensacional de investir com essas cartas menores é que o nosso lucro é legalmente isento de imposto de renda na maioria dos casos. Olha alguns exemplos de amigos investidores que lucraram sem precisar pagar impostos. Marcelo vendeu a carta dele por R$ 33.800. Ele investiu R$ 3.670 e lucrou mais de R$ 30 mil nessa venda. Não pagou nenhum centavo de imposto. O Fabrício, meu xará, vendeu a carta dele por R$ 26.730. Ele pagou até ser contemplado um total de R$ 3.687 e lucrou mais de 23 mil com a venda. Também não pagou nenhum centavo de imposto. Nos investimentos tradicionais, a cada giro que a gente faz dos valores, a gente deixa boa parte dos lucros para o governo na forma de impostos. Compramos ações, vendemos com lucro e lá se vão 15% de imposto de renda sobre aquilo que a gente ganhou. Tu investe no Tesouro Direto, vende com lucro, e se esse lucro veio rápido, lá se vão 22,5% de imposto de renda. Com esse método, isso não acontece, porque a carta contemplada se enquadra na categoria de bens e direitos de pequeno valor. Para esses casos, a Receita Federal define que são isentos de lucros de pagamento de imposto os lucros obtidos nas vendas até o valor de R$ 35 mil dentro de um mesmo mês. No ano seguinte, a gente declara os nossos lucros e coloca eles lá na aba de lucros isentos ou não tributáveis na nossa declaração. É um lucro legal, declarado, mas sobre o qual a gente não perde nenhum pedacinho para o leão. Esse dinheiro entra livre na tua conta. Se esse limite de 35 mil for ultrapassado, o imposto a ser pago é de 15% sobre o lucro, que é o valor da venda menos o que a gente pagou nas prestações até então. No entanto, na maioria dos casos, uma carta de crédito dessas menores é vendida por menos que esses 35 mil reais. Como deu para perceber, eu só falei do método usando consórcio de imóveis. Isso não é por acaso. Se tu contempla cedo uma carta de veículos, também pode vender ela com lucro. Mas por conta do prazo dos consórcios de veículos ser muito curto, o valor da prestação fica muito maior para o mesmo valor de crédito. Então tu estaria investindo a mesma coisa para ter um lucro muito menor. Além disso, por conta do prazo curto no consórcio de veículos, a gente não tem as probabilidades a nosso favor e a gente fica só dependente da sorte, mas com essa sorte jogando contra nós. O que eu te mostrei até aqui foi só o começo do método. Nas próximas aulas, eu vou te mostrar como o índice da correção dos consórcios, o INCC, nos beneficia nesse investimento. Naturalmente, tudo tem seu preço, e nesse investimento, para manter a segurança e aumentar a rentabilidade, a gente abre mão de parte da liquidez. O dinheiro que tu for investir segundo esse método não vai estar disponível para ti imediatamente na hora que tu quiser. Tem que aguardar a contemplação para poder realizar a venda da carta com lucro. E deixa eu te contar uma coisa, isso é ótimo. Porque quando a gente começa a investir dessa maneira, o resultado final é um só, um futuro tranquilo e com patrimônio. Tu não vai torrar todo o dinheiro por impulso como faria se ele tivesse imediatamente disponível na tua conta corrente, como costuma acontecer com investimentos mais tradicionais. O único jeito de perder dinheiro com esse investimento é fazer mais cartas do que tu consegue pagar e não conseguir manter os pagamentos em dia. Se cancelar o consórcio, tu continua participando dos sorteios, só que agora como cancelado. E quando contemplado, tu vai receber de volta os valores descontado das taxas e multa por cancelamento. A perda é da ordem de 50%. Então eu vou reforçar isso de novo mais tarde, mas só pensa em investir dessa maneira aqueles valores mensais que tu sabe que pode pagar para ti mesmo por longo prazo, sem perder o sono à noite. Mas Fabrício, eu quero investir o meu patrimônio. Não quero ter o trabalho de encontrar comprador para minhas cartas contempladas. Nem sei onde vender isso. Não te preocupa com isso.
Na próxima aula eu vou te mostrar como é seguro e automático esse serviço de venda e transferência da carta contemplada. Eu vou te apresentar a empresa que faz essa intermediação e como a gente garante a segurança total na hora da venda da tua carta. Tu só precisa assinar a carta de transferência e receber o valor na tua conta. Tudo feito de acordo com as regras e autorização da administradora. Não tem nenhuma letra miúda nessa transação. A venda é totalmente segura e dentro da lei. Uma vez vendida a tua carta, tu não tem mais nenhuma obrigação com aquelas prestações que ainda restam no consórcio. O teu nome, ele sai completamente daquele consórcio que foi vendido e passa para o nome do comprador. Esse método de investimento é lucrativo, simples e automático, porque tu paga os boletos e espera os lucros. Não perca a próxima aula, onde eu vou te mostrar muito mais detalhes. Enquanto isso, deixa o teu comentário ou dúvidas do que achou desse episódio aqui embaixo. Se tu recebeste o link dessa aula de um amigo e ainda não está no grupo de WhatsApp, onde eu envio os avisos dos próximos episódios, clica abaixo e te inscreve gratuitamente. Se tu gostaria de me acompanhar nas redes sociais, me segue lá no Instagram, @fperuso, com ZZO no final. Eu estou sempre por lá e se tu quiseres entrar em contato, pode mandar tua dúvida direto na caixinha de perguntas que eu abro todos os dias nos stories. Até o próximo episódio, um forte abraço.